Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falarmos da crise causada pela epidemia do coronavírus no país. Crise de saúde, crise econômica e crise política. De um lado, nós temos aqui, está postado no nosso site agora, a última informação do presidente Bolsonaro, onde ele está contestando, vejam senhores, o número de óbitos, o número de mortos no país causados pelo coronavírus. E também dizendo, contestando a atitude de governadores. Ele se refere exatamente ao governo de São Paulo, dizendo que esses fechamentos, os isolamentos não resultaram em nada porque o achatamento da curva não houve. É o que está dizendo o Bolsonaro. De outro lado, nós temos as informações entrando nas mídias sociais, aí no nosso WhatsApp, nos assustando, levando ao pavor imenso, dizendo que essa semana, era a semana passada, agora essa semana é a semana que vem que todo mundo vai morrer. Claro que não é assim, né? Mas há um pavor, né? E uma grande dúvida que a gente presencia e fica sem saber, né? Somos vítimas dessa dúvida. Para nos ajudar a esclarecer, está conosco, direto do Rio Grande do Sul, o doutor Osmar Terra. Doutor Osmar, seja bem-vindo. Obrigado, eu estou em Brasília. Brasília, então tá bom. Prazer participar aí do programa. Ótimo. O deputado, ex-ministro, atual deputado federal, né, já participou de enfrentamentos de várias crises de epidemias, né, de Zika, de HN1 no Rio Grande do Sul. Ele vai contar isso para a gente. É importante que ele diga as suas experiências, porque no caso específico, o doutor Osmar está falando conosco por ser um técnico, uma pessoa experiente em enfrentar epidemias. Está certo, doutor Osmar, essa apresentação? Eu tenho realmente, eu quero só acrescentar e dizer o seguinte, que como médico de formação, eu fiquei também, me dediquei muito à saúde pública. Eu fui o primeiro, ajudei a implantar o Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul, na década de 80. Fui o primeiro prefeito do Brasil, fui prefeito depois da minha cidade, onde eu fui o primeiro prefeito a ter equipes de saúde da família no Brasil, a criar as equipes de saúde da família. E fui 8 anos secretário de saúde do Rio Grande do Sul, onde eu, naquele momento, por um acaso do destino, eu tive que enfrentar 3 grandes epidemias, né? Que foi uma de dengue, a primeira no Rio Grande do Sul, depois de febre amarela, depois a epidemia do H1N1, que para mim foi a mais devastadora que nós tivemos no estado e que vamos ter por muito tempo. O coronavírus não será tão devastador quanto foi o H1N1 no Rio Grande do Sul, né? E tive também, eu fui presidente 2 vezes do Conselho Nacional do Secretário de Saúde e acompanhei a epidemia de dengue no Rio de Janeiro de 2007, que foi uma epidemia trágica, né? Morreram muitas pessoas. Foi ali que se criou, inclusive, o conceito das UPAs, as unidades de pronto atendimento. Eu era presidente do CONAS e acompanhei, naquela época ajudamos a criar a Força Nacional do Sistema Único de Saúde. Mandamos médicos de todos os estados brasileiros lá para o Rio de Janeiro para ajudar enfermeiros, profissionais da área de saúde. E depois eu, como presidente da Frente Parlamentar da Saúde na Câmara dos Deputados, eu estou no meu 6º mandato de deputado, nós tivemos a oportunidade, eu acompanhei o início, né, da epidemia do Zika vírus, as crianças com microcefalia em Pernambuco e na Paraíba. Fui várias vezes, acompanhei. Então, eu quero dizer para quem está nos assistindo que eu tenho uma experiência de vida em epidemias, né, que poucas pessoas têm, por acaso, não é por mérito meu, né? E com essa experiência, tentando entender como funcionam as epidemias, e sempre me cerquei de infectologistas, epidemiologistas importantes, né, no Rio Grande do Sul e no Brasil, para entender isso, para fazer esse debate. Então, o que eu vou falar para vocês é baseado Sim. em experiência vivida, né? Não é só em orelha de livro, né? Sim. Em um artigo ou outro publicado no jornal. Eu estou falando de experiências vividas, né? Então... Só acrescentar esse ponto aí, porque o doutor Osmar, ele está na contradição da maioria das informações. O mundo todo está fechado. O doutor Osmar vai acabar dando a sua posição, e já deu aqui no Notícias Agrícolas. Ele não para de contestar as informações, essas certezas absolutas. Eu quero destacar isso, doutor Osmar, porque, claro, há uma grande campanha em desqualificá-lo. E dizem, doutor Osmar não é pesquisador de coisa nenhuma, é médico, bababá, bababá.
É importante que ele diga assim, é médico com experiência de enfrentar esse tipo de problema chamado epidemia e que, com a autoridade que ele foi conferido nesse enfrentamento, ele tinha que tomar decisões. Acho que isso é importante, né, doutor Osmar? O senhor teve que tomar decisões. Uma coisa é tu dar palpite sobre um assunto, outra coisa é tu tomar uma decisão que pode causar a morte ou a sobrevivência de milhares de pessoas. É um outro patamar de decisão que tu tem que tomar. É muito intenso, é muito estressante, né? Decidir se fecha a escola ou não fecha a escola. Isso é uma decisão que eu tive que tomar na epidemia do H1N1. Nós fechamos escolas. Depois nós vimos que aumentou o contágio das crianças. A gente estava acompanhando com pesquisas, né, monitorando, e as crianças se contaminavam mais fora da escola do que dentro da escola. Com uma diferença da epidemia atual do coronavírus, é que naquela época as crianças tinham uma forma grave da doença. Sim. O coronavírus praticamente não atinge crianças, né? Nem crianças nem jovens, né? E nós tomamos a decisão de reabrir as escolas, né? Porque as crianças estavam se contaminando na rua, brincando com os amigos, indo para a casa dos amigos, jogando bola na praça, estavam se contaminando igual, né? Não diminuiu a velocidade de contágio da curva, né? do vírus, né? Então, nós reabrimos a escola, nunca fechamos restaurantes, nunca fechamos lojas, não adianta, não tem impacto nenhum. Se tu toma todas as medidas de distanciamento, de higienização, com álcool gel, com água e sabão, usar máscara, né, numa loja, tu está mais do que protegido, né? Tanto quem vai comprar como quem está vendendo. Acho que o cerne da nossa entrevista é isso, porque a gente não está, nem eu, muito menos o senhor, desqualificando o vírus. Ele é mortal, não existe solução, não existe. Tem o seu impacto. Agora, a pergunta é essa, mas nós vamos ficar dentro de casa ou fora de casa? Essa pergunta é fácil responder se a gente entender como é que um vírus se propaga, né? O vírus se propaga de uma maneira explosiva, um vírus novo, né? Um vírus que ninguém tem resistência a ele. Ele surge, é uma mutação, né? E ele vai se espalhando com uma rapidez muito grande através de quem estiver na frente. Ele vai contaminando todo mundo, né? E as pessoas nem sabem que existe epidemia, né? Nem os médicos descobriram ainda que tem epidemia. 2 meses antes, às vezes 3 meses antes, o vírus já está contaminando milhares de pessoas, né? E aí, o segredo dessa velocidade de contágio dele é que 90% das pessoas que vão ser contaminadas e vão contaminar outras não vão sentir nada. Não tem febre, não tem tosse, não tem mal-estar, nada, não sentem nada, né? E só uma parte pequena, eu sempre faço a imagem, se a ponta do iceberg, é que a gente enxerga. O que está embaixo d'água a gente não enxerga, que são milhões de pessoas transmitindo vírus, levando vírus para todo mundo. Tu imagina, uma epidemia que começou lá no interior da China, em 4 meses assombra o mundo inteiro, né? Por quê? Porque não é porque as pessoas que têm tosse, febre, e tu descobre lá como testar e fazer o diagnóstico, aquelas pessoas, tu está vendo. Se fossem só essas pessoas que transmitissem o vírus, seria em 1 semana, 2 semanas, a gente acabava com a epidemia. Mas não são milhões de pessoas que estão anônimas, invisíveis, que tu não sabe onde é que elas estão, e estão contaminando todo mundo. Por isso que o vírus se espalha tão rápido. Um vírus como esse, que tem uma transmissão de razão 3, né? Ele, para cada uma pessoa, contamina 3, contamina 9, contamina 27, ele vai se multiplicando numa razão geométrica, né? Ele é um vírus que se espalha muito rápido, muito fácil, né? Então, como é que essa epidemia termina, né? Como é que ela começa e termina? Ela começa dessa maneira que eu falei, imperceptível, milhares de pessoas já estão contaminadas quando se descobre, milhares de pessoas circularam no Brasil antes da epidemia acontecer, já contaminadas com vírus, que vinham fazer negócios aqui, turismo, né? As principais cidades que têm linhas direta de voos para a Europa, para os lugares onde a epidemia aconteceu, são as cidades mais atingidas pela epidemia. É São Paulo, né? O Rio de Janeiro, em parte, Recife tem um contato direto com Madrid, tem voos diretos para Madrid, só Recife tem, fora São Paulo, só Recife deve ter voos diretos para Madrid. Fortaleza tem voos diretos para Milão, que foi o lugar de maior circulação de vírus na Europa. Voos diretos para Milão, só Fortaleza, além de São Paulo, eu imagino que tem voos diretos para Milão 3 vezes por semana.
E a Zona Franca de Manaus, onde circula, o mundo inteiro circula para fazer negócios, para compra e venda. Se tu for num hotel em Manaus, agora está no período da epidemia, mas fora do período da epidemia, se tu tivesse ido no hotel em Manaus em dezembro, em janeiro, tu ia ser um dos poucos brasileiros no hotel. A maioria são chineses que vão lá fazer negócios, italianos, e eles, sem saber, estavam levando o vírus. O vírus estava circulando já. No Carnaval, então, bombou. O Carnaval aumentou o contágio enormemente. Milhões de pessoas na rua, próximas umas das outras. O vírus se espalhou, tanto é que começa a epidemia mesmo. O grande surto da epidemia começa logo depois do Carnaval, né? Então, é importante as pessoas saberem que esse é o mecanismo que o vírus contamina, que ele se espalha. E ele vai aumentando o número de casos novos por dia, né? Cada vez aparecem mais casos novos, Isso vai formando uma curva gráfica, né? Que chega a um ponto, para e depois começa a diminuir, cai essa curva e termina a epidemia. Por que isso acontece se não tem remédio e não tem vacina, né, para acabar com o vírus? Por que ele termina, né? Ele termina porque ele vai contaminando cada vez mais gente. A necessidade de sobrevivência do vírus é ter o maior número possível de cópias através das células humanas, né? Então ele vai contaminando. Quando chega no pico da curva, já mais de 50% das pessoas daquela região, de todas as pessoas daquela região onde o vírus está circulando, não é de todo o país, é daquela região onde o vírus está circulando, 50% já tendo tido contato com o vírus e já estando imunizado, que é o que acontece, começa a dificultar a progressão do vírus. Ele começa a bater nas pessoas que têm anticorpos e não prossegue, né? Então ele vai contaminando cada vez menos, por isso que a curva vai caindo, e termina quando 70%, 80% da população já tem anticorpos para o vírus. É assim que termina uma epidemia. Mesmo esses apóstolos da quarentena, que acham que a quarentena é a grande solução, que foi o erro original de tudo isso que está se fazendo, no mundo, inclusive, né? E eu não estou contra a correnteza, não estou contra o mundo. A metade do mundo não está seguindo essas orientações, né? Os países da Ásia, boa parte deles, a própria China, não está seguindo essas orientações, né? De quarentena fechada. Eles bloquearam o Hubei, ali, a província de Hubei, no primeiro momento que eles não sabiam o que ia ser essa epidemia. Depois que a epidemia mostrou como ela se desenvolve, o começo, meio e fim, ela durou 76 dias, né, na província de Hubei. Depois que ficou claro isso, a parte da China fora da província de Hubei nunca parou. O comércio não parou, a indústria não parou, a vida seguiu, né? Então, essa história de dizer que o mundo todo se fechou, não é verdade. A China não fechou. A Coreia, que é o melhor exemplo, que eu acho que o Brasil devia seguir a Coreia, devia estar, inclusive, fazendo um intercâmbio com os epidemiologistas, os profissionais da saúde pública da Coreia para ajudar a montar aqui o sistema de atendimento. A Coreia não fechou nada. A Coreia testou a população. A Coreia foi onde existia maior risco de contaminar, inclusive, o grupo mais vulnerável, que são os idosos e doentes crônicos. Então, ali eles foram... Quem entrava em contato com o idoso tinha que fazer um teste, mesmo que não sentisse nada, porque podia ser um portador assintomático do vírus. E então, se ele dava positivo, isolava ele 14 dias, depois pode voltar ao normal, pode voltar para a atividade normal. Eles foram testando e perseguindo o vírus, porque uma pessoa que tem o vírus tem que saber com quem ela entrou em contato nos últimos 14 dias, no período que ela podia estar contaminando. E nesse período, então, vai buscando todas as outras pessoas que entraram em contato com ela e testando. E a partir dali vai se isolando os que dão positivo e o resto, vida normal. Então, essa maneira é muito mais trabalhosa. Eles rastreavam, inclusive, por telefone, eles sabiam a região onde tinha uma pessoa, eles mandavam SMS para todos os vizinhos, dizendo que eles tinham que fazer teste onde tinha uma pessoa com o vírus, né? Então, eles mapearam, eles fizeram um trabalho extraordinário, eles são mais do que... A Coreia é maior que São Paulo, em termos de população, tem 51 milhões de habitantes. Seul é do tamanho da cidade de São Paulo, tem 10, 11 milhões de habitantes. Seul teve um único óbito em Seul, né? E aí foi uma epidemia quase ao mesmo tempo da China, porque eles são muito próximos da China. Mas em toda a Coreia foram 200 e poucos óbitos, né? Então, tu vê, 51 milhões de habitantes, 200 e poucos óbitos. São Paulo, com 40 e poucos milhões, já passou dos 2 mil. Uma das razões é essa quarentena sem propósito, sem lógica científica.
Não existe nenhum estudo mostrando que funciona uma coisa dessa. Não existe, não tem. Me preocupa muito, porque é um debate muito intenso que está se fazendo, e sempre foi, né? Desde o H1N1, eu tive que enfrentar, inclusive, a imprensa na época. A imprensa bota pânico nas pessoas, quer assustar. Às vezes não é de propósito, mas isso dá mais audiência, né? Agora nem dá para dizer isso, mas vende mais jornal, né? As pessoas estarem em pânico do que as pessoas estarem não dando bola para o assunto, ou estarem, pelo menos, entendendo melhor o assunto e não valorizando tanto as notícias ruins, né? Então, mas é só notícia ruim na imprensa, não tem notícia boa, né? É só assustando, e fica em casa. Não tem uma política para enfrentar o vírus. Ficar em casa é um erro. Se as pessoas se trancam em casa e acham que estão longe do vírus, é um erro, né? O vírus está na casa. Já se acontece tudo isso que eu disse, se o vírus se propaga muito antes de ser detectado, se ele já estava se propagando no Brasil muito antes de aparecer o surto epidêmico, é bem provável, estatisticamente, que na maioria das famílias já tem um portador assintomático, alguém que não esteja sentindo nada e que está transmitindo o vírus. Quando essa pessoa se fecha em casa com as outras e não sai, parece que o vírus só está do lado da janela para fora, né? Ela está transmitindo o vírus para os outros que estão em casa. Ela faz todo mundo ficar positivo para o vírus. E se tiver o vovô e a vovó, é um positivo que pode ter uma forma mais grave da doença. Foi exatamente o que aconteceu na Itália. No dia 9 de março, toda a população italiana foi encerrada em casa. Toda. Inclusive, onde não tinha epidemia, o sul da Itália não tem epidemia. A epidemia é no norte, na Lombardia, no Reggio Emília, ali um pouco no Vêneto, né? E aí encerraram todo mundo em casa. O exército na rua era uma espécie de estado de sítio. O exército na rua, a pessoa para sair de casa tinha que ter uma autorização especial. As pessoas se encerraram. Bom, se está todo mundo encerrado em casa, qual é a dedução? Vai cair o contágio. Se o contágio está na rua, está nas lojas, está em outros lugares, vai diminuir o contágio, né? Todo mundo fechado em casa. Qual foi a surpresa? Que aconteceu o contrário. Aumentou o contágio. Quando chega no 12º dia de quarentena forçada e radical, triplica o número de casos novos por dia. Como é que se explica isso se está todo mundo fechado dentro de casa? Por um motivo simples, o vírus já está dentro das casas, né? Já tem potencialmente um portador assintomático, né? Na maioria das casas. E quando o menino se fechava em casa, as crianças e os jovens, eles praticamente não têm nada, eles não sentem nada, né? A maioria, eles são portadores assintomáticos, né? Eles se fechando em casa, eles contaminaram o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o vovô e a vovó. As famílias italianas, elas convivem muito, os idosos convivem com a família, né? Eles contaminaram todo mundo. Por isso que explodiu. A epidemia na Itália literalmente explode. Eu vou mostrar aqui uma curva para vocês terem uma ideia. Essa curva aqui é da epidemia italiana. Essa linha branca aqui é quando eles fecham a população em casa. Olha como é que aumenta o número de casos vertiginosamente. É o que está acontecendo em São Paulo também. Tá, inclusive nós temos a curva que o senhor está olhando e contestando. Enfim, as suas explicações, de certa forma, daqui a pouco a gente vai à curva, aí o senhor vai falar sobre ela. As suas explicações são, de certa forma, bem conhecidas e por isso mesmo o senhor está sendo muito contestado, porque o vírus virou um vírus político, né? Vírus ideológico, não é apenas um vírus mortal. Mas assim, só para a gente ter o lead aqui. Então, nesse exato instante, 13 horas e 34 minutos desta quinta-feira, o senhor está dizendo o seguinte, que não é de boa recomendação nós ficarmos em casa. Ao contrário dessa campanha Fique em Casa, o senhor está dizendo não fique em casa, é isso? Não, o que eu estou dizendo é que as pessoas não podem ter ilusão de que se fechando em casa elas vão ficar longe do vírus, né? O vírus está em toda parte. O vírus está em toda parte. No supermercado que vocês todos estão indo comprar toda semana no supermercado, ele está lá, o vírus. Ele está lá. Cada latinha daquelas que tu pega com a mão para examinar os ingredientes e bota de volta, 50 pessoas já fizeram isso. A contagem se dá na mão, muito mais do que no contato direto. As pessoas ainda mantêm uma certa distância e tal. Mas onde tu toca e o vírus caiu uma gotícula da tua saliva ali com o vírus, ou de alguém contaminado, e tu bota a mão em cima, tu fica com o vírus na mão, né? Então, por isso que tem que ter um padrão de higienização. É lavar as mãos, é ter álcool gel no supermercado. Mas eu insisto, ficamos em casa ou não? Devemos sair ou não? Mas deixa eu só completar o raciocínio para explicar a casa, né? Então, eu acho que esse padrão de higienização deve ter em toda parte, inclusive em casa, tem que ter um protocolo de higienização, de guardar distância.
O problema todo de guardar distância é que a maioria das casas não tem como guardar distância, né? Nós estamos falando em casas padrão de classe média alta, onde uma pessoa pode ficar 2 metros da outra. Tu acha que num barraco, numa favela, na Rocinha, no Complexo do Alemão, as pessoas têm distanciamento social? Não tem nenhum. Por isso que essa quarentena, inclusive, ela é uma quarentena de ficção, né? Ela é uma quarentena que atinge só quem tem geladeira cheia, quem tem dinheiro no banco, pode ficar sentado na frente da televisão vendo Netflix, tomando um vinhozinho e tal, de quarentena. Porque o resto da população está passando fome, está sofrendo como nunca sofreu. É um sofrimento imposto por uma decisão política dos governadores. Não é uma necessidade. Não é isso que diminui a epidemia. Não é isso que faz a epidemia parar, né? Tanto é que não está parando. Não vamos chegar lá. O sofrimento está explodindo a epidemia, né? Então, ficar dentro de casa é relativo. Não tem necessidade das pessoas se trancarem em casa para ficar longe do vírus. Pelo contrário, o ar livre, o vento, o ar espalha muito mais. As gotículas, quando eu estou falando aqui, está cheio de gotículazinha que a gente não vê, que está saindo da minha saliva e está ficando no ar aqui, né? Se eu estiver contaminado, uma pessoa que estiver perto de mim, aquelas gotículas em casa, elas ficam paradas no ar. Elas levam 2, 3 horas para ir para o chão, né? E aí essas gotículas, no ar livre, eu conversando com uma pessoa a 1,5 metro de distância, mantendo a distância adequada, essas gotículas se vão embora, elas desaparecem no ar, e o ar espalha, e aí elas perdem o poder de contágio, né? O vento espalha. Tu acha que caminhar na praia aumenta o contágio? Claro que não. Eu vendo essas cenas da polícia correndo atrás das pessoas na praia, isso é o cúmulo do absurdo, isso não tem sentido nenhum. Isso não tem tratado nenhum, não tem uma página de um livro de epidemiologia dizendo que tem risco de contágio nisso aí. Ah, mas as pessoas... Pode vir muita gente para a praia, outra coisa e muita gente. Agora, se for muita gente, tem que marcar, tem que ter uma delimitação de espaços. Mas não impedir as pessoas de andar na praia, de andar nos parques, de andar nas praças. Isso aí faz um bem danado para as pessoas, isso não faz mal para as pessoas. Os idosos, esses sim tem que ficar em quarentena radical, esses sim tem que ficar os doentes crônicos, mas mesmo esses podem andar em volta da casa, pegar um solzinho, né, guardando distância das pessoas, guardando 1,5 metro, 2 metros de distância. É mais benéfico para ele do que ficar sentado dentro de casa o dia inteiro, olhando para o teto, né? Então, esses cuidados tinham que ter protocolos bem feitos para cada situação, dentro de casa, fora de casa, na loja. A loja do shopping aberta, funcionando normalmente, com todas as medidas de higiene, o pessoal usando máscara, tendo cuidado no caixa, usando um vidro ali para a pessoa não sair a saliva no rosto da pessoa que está no caixa. Isso aí é muito mais eficaz do que ficar as pessoas trancadas em casa, né? O risco é muito menor do que no supermercado, que está todo mundo indo, né? Então, eu acho que essas regras rígidas, que nunca foram feitas, eu quero dizer que isso é uma construção teórica a partir de um texto do Imperial College, que impressionou muito os governantes europeus e o próprio presidente Trump. Eles, na dúvida, o que dizia o Imperial College? O mundo vai ter a pior epidemia da sua história, vão morrer milhões de pessoas. E vão ser 2 milhões e 200 mil nos Estados Unidos, o Brasil era 1 milhão e 100 mil, na Inglaterra era 500 mil pessoas. Se não fizer nada, se fizer alguma coisa, morre a metade disso aí, ou menos um pouco da metade. Isso aí bota um dirigente em pânico, né? Um dirigente político, ele vai tomar uma decisão, ele vai fechar. E aí qual era a solução? Fechar tudo por 5 meses a 18 meses. 18 meses para surgir a vacina. Agora tem um estudo que eu vi, outro estudo teórico também, que por sinal é de Harvard, diz que o ideal é a quarentena ficar até 2022. Não sei se porque 2022 é ano eleitoral, não sei se é isso, né? Mas é um estudo de Harvard. Não, mas é um estudo de Harvard, né? 2022 tem que ficar todo mundo fechado em casa. Olha, quem ficar fechado 18 meses em casa morre de fome, não vai morrer do vírus, não precisa se preocupar mais com o vírus. Enfim, né? Vou fazer uma consulta. São essas as questões que estão influenciando essas decisões em cima do medo. Os governadores estão pegando carona no medo da população, impondo para a população medidas completamente arbitrárias que não têm efeito nenhum. O exemplo é São Paulo, né? Qual é o efeito que está tendo essa quarentena em São Paulo? Achatou alguma curva? Diminuiu o número de contágios? Que nada, está subindo que nem um foguete. E vai chegar no pico, nós estamos no pico já. Vai começar a cair, semana que vem vai começar a diminuir o número de casos. Ao natural, essa é a história natural do vírus, não tem nada a ver com a quarentena. Eu ia me basear aqui na decisão do prefeito de São Paulo,
neto do Mário Covas, né? Olha o sobrenome dele. A Prefeitura de São Paulo ampliará a quarentena e deve aumentar a restrição à circulação. Quase que em resposta ao presidente Bolsonaro, que diz que a curva não está sendo achatada. Então vamos à história da curva. O senhor está dizendo então para a gente que a curva, os casos, o número de casos, tanto de contágio, tanto de mortes, tenderão a cair semana que vem, é isso, doutor Osmar? Tende a cair a partir da semana que vem. Já está começando a cair o número de casos de internação. Qual é a dinâmica? Como é que tu mede isso, né? Não dá para medir só pelo número de casos, porque isso depende do número de testes disponíveis. Então, se de repente arruma muito teste, de um dia para o outro arruma muito teste, vai dar um número lá em cima. Se não arrumar, vai dar um número lá embaixo. Então, não é confiável. Também o número de óbitos, e aqui eu não estou menosprezando, não estou... Para mim, a coisa mais importante do mundo é a vida. Eu escolhi salvar vidas, né? Uma escolha de vida minha. Eu não sou empresário, não estou preocupado só com a economia, acho que a economia é importante, mas a economia não está acima das vidas para mim. Eu me preocupo mais com a vida do que com a economia. Agora, se tivesse algum resultado isso, né, se fechar tudo, quebrar a economia toda, salvasse milhares de vidas, eu topava correr o risco, depois vamos ver como é que a gente faz, né? O problema é que não diminui um óbito. Tá claro aí nessa exposição de o que está acontecendo em São Paulo. O que está acontecendo em São Paulo. Eu tenho a curva que o senhor publicou no Facebook. Vamos colocar a curva para o senhor comentá-la. Acho que é o momento certo, tá certo? É isso, doutor Osmar? O senhor acha bom? Não, a curva eu tenho aqui. Eu tenho a curva aqui, eu vou botar no ar. Deixa eu mostrar só uma coisa. Tá. Isso aqui é construção teórica. Nós estamos trabalhando com uma teoria contra o mundo real. Essa teoria que está influenciando os governadores, está justificando tudo que eles fazem, inclusive os presidentes da Europa. Não os presidentes da Ásia, nem os primeiros ministros da Ásia. Os primeiros ministros da Ásia tomaram uma atitude completamente diferente. Aqui vocês podem ver a curva. Ela está... aqui, a curva sobe. Isso aqui é o que o vírus faz. A história natural do vírus. Ele sobe rápido, não tão rápido, mas em 6 semanas ele sobe, e em 6 semanas, 7 semanas ele desce. Isso aconteceu na gripe espanhola, isso aconteceu na gripe asiática, isso aconteceu no H1N1, isso aconteceu aconteceu na China. Está aqui a curva da China, é muito interessante. Isso aqui é a curva da gripe espanhola. Uhum. É 13 semanas. Agora eu vou mostrar para vocês a curva da China, aqui para vocês terem uma ideia não, outra. A de Wuhan? De Wuhan. Ela vai ter do lado. Fica à vontade, fica à vontade. Voltando aqui, não se preocupe, não se preocupe. A curva de Wuhan. Uhum. A curva de Wuhan está aqui, ó. A curva de Wuhan é essa aqui. Olha só. É 13 semanas. Né? Foi menos, foi 76 dias. Wuhan, 76 dias. Entre o começo, o ápice da curva, que aí aumenta muito o número de casos, por isso que assusta, né? E depois começa a cair. Vai caindo quando a maioria da população está imunizada, da população daquela região está Nós imunizada. estamos em 76 dias? Estamos chegando? Não, nós estamos desde... Tem que contar o início da epidemia nossa, ao redor do dia 18 de Março. Março. Foi quando chegou no número 100 de casos. A partir dali, a gente começa a contar. Eu vou te mostrar a curva do Brasil agora. Tá. Essa aqui é a curva do Brasil. Ó. Aqui. Essa é a curva do Brasil. Né? Essa eu tenho aqui, eu vou colocar no ar. Pronto, está aqui. Tá, coloca no ar. Está no ar, pronto. Eu pergunto para vocês, essa curva está achatada? Porque a ideia, toda a teoria do achatamento da curva é essa. É achatar, essa curva ser achatada. É demorar mais para ter o pico, né? Empurrar o pico para diante. Né? Sim. Então, volta a curva. Isso não aconteceu. Vocês acham que essa curva aí está achatada? Olhem bem para essa curva. Né? As duas, uma é a do Ministério da Saúde, essa em barras laranjas, amarelas. Sim. Ali, e a outra é uma previsão da Universidade de Singapura. Eles fizeram, para todos os países do mundo, eles fizeram uma projeção. Né? Então, o que eu estou vendo aqui... Está no ápice, está começando a cair. Talvez essa linha vermelha teria que estar um pouquinho para cima. Para a direita de quem olha, né? Para a direita de quem olha. Mas ela segue a média das barras azuis, né? Ela segue a média, a tendência é cair. Deve terminar no final de maio, início de junho, termina a epidemia. Vai acontecer como aconteceu com todas as outras. Por que eles não dizem isso na televisão?
Por que esses governadores que querem fechar todo mundo em casa não dizem quanto tempo vai ficar, as pessoas vão ficar fechadas em casa? É 18 meses? É 5 meses? 5 meses já seria um absurdo, né? Ninguém aguenta um negócio desse. Não tem, e não protege. Se protegesse, né? Se disser, não, se vocês ficando em casa, vocês não vão pegar o vírus. Agora, vamos supor que todo mundo que estivesse em casa não tivesse nenhum contato com o vírus estivesse lá do lado de fora, né? As pessoas vão ficar em casa quantas semanas, quantos meses? E depois, quando eles vão sair de casa, o vírus está lá. Eles vão ser contaminados igual. Não tem como escapar desse vírus. Nós temos que proteger o grupo de risco, né? E as pessoas tomarem as medidas básicas para não ter uma contaminação muito grande diária, né? E tomar as medidas e ir levando. As crianças são portadoras assintomáticas. Não tem porque as crianças não estarem na escola. Não tem criança internada em UTI, não teve criança internada em UTI na Europa, né? Não teve criança em estado grave, adolescente em estado grave, a não ser que tenha alguma outra patologia, alguma outra doença junto, né? Então, as pessoas sadias, abaixo de 50 anos, elas estão, teoricamente, fora do grupo de risco. Elas podem ter alguma forma de febre, como tem nas gripes, né? Até tem alguma forma mais grave, pode ter, mas é muito raro, né? Quem adoece e 15%, 20% dos idosos que adoecem vão para a UTI, né? E metade deles podem falecer. Então, essa é a conta que nós estamos fazendo. Agora, mais de 90% da população não vai sentir nada, né? Então, nós temos que testar, ir atrás das pessoas que manifestaram alguns sintomas, as pessoas que cuidam dos idosos, os asilos de idosos. Eu aproveito a tua audiência aí para dizer isso. Quem está me ouvindo, que é secretário municipal de saúde, quem lida com isso, os asilos de idosos são a porta da tragédia. Se não tiver bem cuidado o asilo, se tiver alguém trabalhando dentro do asilo que é portador assintomático do vírus, ele pode causar uma tragédia, né? Então, essas pessoas têm que estar permanentemente acompanhadas pelas equipes de saúde, têm que estar todos testados, testar toda semana. A pessoa pode não ter o vírus uma semana, mas pode ter na semana seguinte, né? E ter a equipe de saúde acompanhando o estado dos idosos. Qualquer pessoa com febre tem que ser isolada, tem que ser bem cuidada, bem tratada, tem que ter um sistema de isolamento para os asilos de idosos, né? Os lugares onde tem pacientes que ficam acamados a vida inteira, pessoas com deficiência mental, deficiência física, essas pessoas têm que ter um atendimento especial. Esse é a quarentena, esse é o foco que tem que ter a epidemia. Evitar a multidão, andar de máscara, né? No comércio, no supermercado, em tudo que é lugar. O prefeito quer se sentir útil, em vez de fechar a escola, em vez de fechar a loja, faz com que asperge água e sabão nas ruas, nos carros que estão entrando na cidade. O vírus está em toda parte. Água e sabão mata, diminui a quantidade de vírus, né? Eu acho que são coisas que podem ser feitas, que não precisa trancar todo mundo em casa e quebrar a economia do país. E se resolvesse, tudo bem, mas não está resolvendo nada. Pois é. É desse ponto que a gente precisa chegar, porque, assim, a par da sua veemência, o que a gente fica perplexo, doutor Osmar, é que o senhor está brigando pela vida, brigando para que as pessoas saiam daquele isolamento dramático e vá para o sol, vai tomar ar e tal. E aí o senhor está levando pedradas por causa disso, falando, mas não é possível. Quer dizer, eu não sei quem está com a razão. Eu sou vítima, eu sou um cidadão. Eu não tenho conhecimento que o senhor tem e o outro lado tem. Mas aí o outro lado fala assim, não, é um irresponsável, está colocando as pessoas na linha da morte. O senhor já deve ter lido isso. Muito. E aí, como é que o senhor reage? A experiência... Nada como a vida. Eu sou numa profissão em que, se a pessoa errar, a gente vê logo em seguida, né? Então, para não errar, eu tenho que me basear na experiência, na pesquisa, na ciência. Eu estou me baseando só em ciência aqui, porque o risco que eu tenho de dizer uma bobagem aqui e acontecer o contrário do que eu estou dizendo é enorme e pode, inclusive politicamente, para mim é um desastre, né? Se eu pensar como figura política. Mas pensando como médico, é um desastre. Eu errar a dose de um remédio, eu não prever como é que vai funcionar o remédio, quanto tempo a pessoa leva para melhorar, isso é fatal na medicina, né? Então, eu estou falando de coisas que são comprováveis ali adiante. Estou dizendo que a epidemia começa a diminuir agora, e os governadores e o ex-ministro Mandetta, que eu acho que foi um grande ministro, eu não tenho reparo nenhum a fazer a gestão dele, a minha crítica é a condução que ele teve da epidemia. A condução que ele teve da epidemia, para mim, não foi a melhor, né? Ele assustou muito a população e não deu perspectiva. Diz que o pico da epidemia ia ser no final de junho, epidemia até setembro.
Enfim, não tinha prazo. Essa história de quarentena não tem prazo para terminar. A gente sabe como começa, não sabe como termina, né? E termina mal, porque a gente está vendo que não diminui morte, não diminui nada, né? Então, o meu reparo é um reparo em termos de uma condição específica. Mas, assim, ó, o que tinha que ter feito o ministro quando, em janeiro, a gente sabia que essa epidemia vinha, né? Ninguém tinha dúvida. A Organização Mundial de Saúde não dizia que tinha pandemia. Levou 2 meses para dizer que tinha pandemia, né? Mas já estava evidente que ia ter uma pandemia, né? Então, o que tinha que fazer o Ministério? Tinha que pegar as indústrias. Nós temos lá, sei lá, 10, 15 indústrias que fabricam respiradores. Essas indústrias tinham que estar em tempo integral, 24 horas, ganhar até um incentivo do governo para isso, para produzir mais respiradores, para quando chegassem em caso de necessidade, ter o respirador, né? O teste é fundamental. A Coreia deu um banho de bola, a Coreia deu um show de competência, né? Não fechou nada, não bloqueou escola, não fez nada, e é o país que menos mortes tem no mundo, proporcionalmente, né? Então, a Singapura é a mesma coisa, Taiwan é a mesma coisa, a própria China, né? China com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, teve 4 mil óbitos, né? Não estou menosprezando os óbitos, para mim, eu volto a dizer, a vida para mim é a coisa mais importante que tem, né? Mas acontece, as epidemias acontecem mortes, né? A China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, teve 4 mil óbitos até agora, né? Então, ela sabe o que está fazendo. Ela tem... Agora, pega a Itália, um país pequenininho, só o norte da Itália contaminado com 25, 30 mil mortes, entendeu? Não tem... encerrar as pessoas em casa, fechar as pessoas de forma inadequada, não ir atrás do vírus, não testar em número suficiente, não isolar as pessoas com risco potencial de contágio, né? Não entender o mecanismo da epidemia. E não entender que esse vírus já está muito antes de aparecer os primeiros casos, ele já está circulando. Portanto, tu não consegue segurar ele fora de casa. Tu não consegue fazer ele ficar batendo no vidro da janela e não entrar. Pelo contrário, tem que abrir a janela para circular o ar. Quanto mais circular o ar dentro de casa, menor a chance de contágio também. Tá. Eu tenho mais um assunto para a gente chegar à conclusão. O assunto agora é a imprensa, que é o fator gerador do pavor, que o senhor fez uma manifestação com relação à imprensa. Veja o caso que me aconteceu ontem, está acontecendo hoje aqui na minha cidade. Eu moro entre Campinas e Mojimirim. Estava ali assistindo televisão ontem, meu Deus, os números, aí o Covid, ali olhando, né? Eu aqui com a minha... Né? O senhor não está me vendo, mas estou com a minha máscara aqui porque eu sou do grupo de risco. Aí vem a informação que Mojimirim... Como é? Eu também sou. Pois é. Aí vem a informação, doutor Osmar, que lá em Mojimirim, né, deve ter 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, algo assim. Lá em Mojimirim, 10 casos confirmados de Covid, nenhuma morte. E dengue, 1.800 casos confirmados, e 3 mortes, eram 2, ontem morreu mais um hoje. Isso não é escândalo? Isso não era uma necessidade de já pegar todos os repórteres e cuidar disso? O problema é que a imprensa parece que desapareceram as outras doenças, só tem o Covid, né? E ela está hipertrofiando isso. Isso dá mais audiência, isso recupera audiências perdidas, né? Se fosse no tempo do jornal ainda, eu dizia, isso vende mais jornal, né? Pessoas com medo, elas são reféns desse medo. Elas ficam querendo... E o que mais me preocupa é que não se dá uma luz no fim do túnel, não se dá uma nesga de esperança para as pessoas. É só assustar, assustar, assustar. Sim. O discurso que o prefeito de São Paulo fez há 3 dias atrás é a coisa mais tenebrosa que eu já vi na política brasileira, né? Descrevendo como é que ele ia transportar 15 mil corpos em sacos especiais, que ia ter milhares de corpos em caminhões frigoríficos, ele tinha comprado 34 mil caixões para enterrar as pessoas, estava abrindo covas em todos os cemitérios de São Paulo. Então, né? Primeiro que isso não vai ser necessário, ele já exagerou muito, né? E segundo, porque qual é a utilidade que isso tem para a população? Isso é um problema interno, que a prefeitura tem que se cuidar. Contratou 300 coveiros novos. Isso é um problema da prefeitura. Se ela acha que vai acontecer, ela toma alguma providência. Mas ficar dizendo só isso para a população, quer dizer, a informação que passa para a população isso é para quê? É para botar pânico em último grau, entendeu? As pessoas ficam sem saber o que fazer. Quem é médico pode ter alguma dúvida, tu imagina quem não entende nada. Quem é engenheiro, está noutra profissão, quem é pedreiro, né? As pessoas não entendem, as pessoas ficam em pânico.
A depressão, o suicídio está matando mais em alguns lugares do que o Covid, né? E o Covid tem como se entender como é que ele funciona, tem que se tomar medidas para proteger. Já se sabe quem é o grupo de risco. A China já mostrou isso. Lá em janeiro e fevereiro eles já mostraram como é que funciona. As pessoas não falam na China, não falam na curva, não falam que isso dura 70 e poucos dias, 80 dias. São 13 semanas a média, né? E quando termina as 13 semanas, o vírus desaparece quase como por encanto. Eu estou dizendo que eu já acompanhei várias epidemias, não foi uma nem duas, né? Várias epidemias. Eu me lembro que na epidemia do Zika vírus, que me impressionou muito, o número de crianças nascendo com lesão neurológica, com microcefalia, eu achei que ia ser talvez das maiores catástrofes que iam ocorrer nesse país. E eu acompanhei lá, eu fui lá no governo de Pernambuco, fui lá em Campina Grande, na Paraíba, onde se descobriu o vírus, né, que era o vírus, era o Zika. E ali comecei a acompanhar. Eu fiquei tão impressionado e tão preocupado naquele momento que eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo prevendo uma catástrofe, que ia chegar a 60 mil casos em 3 meses, 4 meses, que era um número muito grande de crianças nascendo todo dia com lesão neurológica, né? E para minha surpresa, 3 dias depois que eu escrevi esse artigo, parou de nascer criança com microcefalia, sumiu. Os casos de microcefalia pararam, né? Era para ser 30 mil, 60 mil, foram 3 mil casos, mais ou menos, ou 4 mil casos, né? Infelizmente, é muita coisa também, né? Mas foi isso. Por que sumiu de repente? Como se tivesse tirado com a mão, assim, tivesse acontecido um milagre. Tiraram. A gente foi se acompanhar as mulheres férteis, em idade fértil, da região onde estava acontecendo a epidemia, todas já tinham anticorpos. O vírus foi muito rápido, né? O mosquito conseguiu inocular o vírus com uma rapidez tão grande que todas ficaram imunes, né? Só aquelas que ainda estavam adquirindo imunidade é que foram contaminadas. Então, é importante que a população saiba que a grande arma que nós temos não é a quarentena, é a imunidade, né? E a imunidade, ela é muito mais desenvolvida, nesse caso, nas pessoas jovens, né? Nas crianças. As crianças já deviam estar na sala de aula há muito tempo. Os jovens já deviam estar na sala de aula há muito tempo, né? Não há necessidade de segurar as pessoas. E outra coisa, em alguns lugares estão abrindo as lojas e não estão abrindo as escolas. Como é que os pais vão fazer se os pais trabalham, né? A quarentena tira, inclusive, o pai e a mãe do fronte da saúde. Tem muito médico, muita enfermeira. Por exemplo, a área feminina na área de saúde, como na área de educação, é amplamente majoritária. Tu tira essas pessoas para ficar cuidando dos filhos que não estão na sala de aula, tu tira elas de estar atendendo 50, 100 pessoas para atender 2, né? Então, tem uma série de questões que não estão sendo discutidas, mas que precisam ser discutidas para a gente encontrar uma solução racional. E eu quero dar uma palavra de ânimo no meio desse medo, desse pavor que estão colocando na população, dizendo que essa epidemia tem começo, meio e fim. E nós estamos começando a ir para o fim dela. Ainda demora 6 semanas, talvez até mais 7 semanas, mas ela está indo para o fim, né? Eu acho que nós temos que entender a lógica, nos proteger dentro do possível, não achar que fechar dentro de casa a gente está protegido, né? E tomar as medidas básicas para ir trabalhar, para levar a vida o mais normal possível. Muito bem. Doutor Osmar Terra, o nosso tempo se esgotou, senão a gente vinha dando mais informações, são necessárias. Conto com o senhor mais vezes aqui ao Notícias Agrícolas. À disposição. Nós vamos fazer uma pauta exclusiva para o campo, como é que devem ser as colheitas, como devem se portar as pessoas nas pequenas cidades, para que esse pavor não atinja essas cidades. Eu agradeço muito a sua participação, doutor Osmar. Eu só queria dar uma palavrinha Pois final, não. Já que nós estamos falando para agricultores também. Graças a Deus, nós temos o agronegócio brasileiro bombando, né? Graças a Deus. Tirando um pouco o Rio Grande do Sul, que está com estiagem, vai ser uma safra recorde, vai ter o melhor preço da história, né? Os produtos, os grãos, né? E nós temos uma ministra fantástica, chamada Tereza Cristina, que está dando um show de competência. Nunca se abriu tanto mercado para os produtos brasileiros no mundo, como se abriu agora em menos de um ano, né? Então, eu queria dizer que, graças a isso, a crise do Brasil não vai ser maior e a chance de nós nos recuperarmos, em vez de ser em 5, 6 anos, pode ser em 2 anos, 3 anos, né? Mas nós vamos ter um baque enorme com essas medidas erradas que se tomaram e que não salvou uma vida. Muito obrigado e um abraço para todos. Obrigado ao senhor, muito obrigado pela sua veemência, né? Pelo seu patriotismo. Obrigado, doutor Osmar. Vamos em frente. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, enfim, o doutor Osmar explicou, vai ficar bom devendo para as pessoas reverem, mas ele está dizendo que já começamos a derrubar
o pico do problema, né? E vamos agora paulatinamente diminuindo o número de contágios, o número de mortos, isso que é importante dizer. E nós aqui da nossa parte do Notícias Agrícolas vamos continuar abrindo espaço para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Eu, de minha parte, claro, vou continuar aqui com a minha proteção, grupo de risco, tentativa de isolamento, mas lavando as mãos, fazendo todas as precauções orientadas pelo Dr. Osmar Terra, agora há pouco conosco. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente.